Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a essa casa, que todos possam sair daqui bem melhores, né, do que quando aqui chegaram, tranquilos, mais serenos, com mais luzes no seu coração e nas suas pegadas, para poder seguir em frente. Pessoal, hoje para a nossa reflexão, né, que não é assim uma exposição, a gente tenta trazer coisas assim para que as pessoas que estão aqui ouvindo possam, em algum momento de alguma fala, aquilo tocar o coração, tocar a mente da pessoa, e a pessoa assim, ouvi tal coisa, isso aqui me deu uma ideia, me ajudou, que alguma palavra ou outra possa ajudar a pessoa em alguma situação que ela possa estar tendo alguma dificuldade. Essa é a intenção. Então, o que a gente traz aqui, que é o meu caso, pelo menos, é uma reflexão, que a gente possa sair daqui refletindo, vendo o que pode ser feito aqui, mudado ali. Essa é a intenção, tá, pessoal? Como vocês sabem, nós temos as obras, né? E uma das obras que eu acho bastante importante é o nosso Evangelho. O Evangelho a gente deveria ter ele sempre na nossa bolsa. Tem uns pequenininhos de bolsa que a gente chama. Qualquer momento que a gente está ali, surgiu uma coisa, a gente pode abrir o Evangelho, dar uma lidinha ali, refletir um pouquinho, tranquilizar o coração, porque o Evangelho nos acalma. Em qualquer momento, mesmo que a gente leia a mesma coisa, aquela mesma coisa vai nos parecer sempre diferente. Por quê? Porque a cada momento que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, a gente vai mudando. Então, cada vez que a gente for ler a mesma coisa, a gente já vai interpretar aquela coisa ali de uma maneira já diferente, porque a gente já está em condição de entender um pouquinho melhor. Então, por isso que a gente vai entender diferente. E o Evangelho também a gente deveria ter na nossa cabeceira, ao deitar, fazer uma breve leitura. Não precisa ler uma página toda, uma breve leitura, aquilo vai acalmar a gente, para a gente ter um sono tranquilo. De manhã, quando eu acordar, antes de sair de casa, dá uma lidinha de novo, para que o meu dia possa ser mais tranquilo, mais iluminado. Na minha casa, a gente sempre deixa ele estar sempre aberto, sempre em cima da mesa. Ele já está virado, já troquei, vai sujando, cada um que passa dá uma lida, a gente faz o Evangelho, né, no lar, fica marcado, mas daqui a pouco já desmarcou, que a gente vai lendo outra. Então está sempre aberto. Aquilo traz luz, gente. A gente podia criar esse hábito, né? A gente tem tantos outros hábitos, né? Isso podia ser um hábito que a gente podia ter na nossa casa, no nosso dia a dia, com nós mesmos, porque o Evangelho nos ajuda, pessoal, acredite ou não. Eu já tive ouvindo que ele não é o caminho, ele é o único caminho que a gente tem que seguir para a gente ser feliz. Não tem outro caminho. Qualquer problema que a gente tenha, qualquer situação que a gente esteja passando nessa existência, porque nada é acaso, algum motivo existe, o Evangelho é o que vai nos ajudar. Então, o Evangelho é o caminho, é o remédio para tudo, é o único. Então, que a gente possa começar a criar esse hábito de usar o Evangelho. Claro que as outras obras para conhecimento da doutrina espírita, elas estão aqui, é necessário, mas para o nosso espírito, enquanto a gente está aqui encarnado, é o Evangelho, tá? Então, eu escolhi para nós, na tarde de hoje, o capítulo 10 do Evangelho. Quem quiser ler depois em casa, né? Eu peguei só uma passagem do Evangelho. Quem depois quiser ler em casa, é o capítulo 10. E para o capítulo 10, eu escolhi os itens 16, 17 e 18, que ele fala da indulgência. Mas eu vou me apegar mais no último, né? Que é o 18 aqui, tá? Mas ele fala, nesses 3 itens, ele vem falar da indulgência, tá?
que seria a indulgência, né, pessoal? Antes da gente entrar assim no capítulo, a gente vai ver o que é assim o significado da palavra, porque às vezes a gente ouve, a gente fala, e a gente não sabe nem o que está falando, nem o que está ouvindo, né? Então é bom a gente ler o Evangelho às vezes com uma canetinha, um dicionário do lado, que tem palavras aqui muito antigas, né, por causa da tradução, mas já vai nos auxiliando para o entendimento. Indulgência, né? Ela é uma palavra que nos quer dizer assim, sentimentos, né? Ela trata do sentimento, ela é um sentimento elevado que nós temos, é um dos sentimentos elevados, que ela é assim, é um sentimento que a pessoa tem em que ela não vê defeito no outro, ela tem uma pena do outro, ela tem uma compaixão pelo outro, ela não julga o outro. Isso é ser indulgente. Eu não faço julgamentos de qualquer situação, de qualquer motivo em relação ao outro, eu não faço julgamentos. Então aqui, é um sentimento fraternal que nós necessitamos cultivar para com os nossos irmãos. Então é uma maneira de eu olhar o meu irmão sem julgar qualquer coisa que ele faça, eu não devo julgar. Isso é ser indulgente com o nosso irmão, evitando censurar, evitando críticas ou fazer observações chocantes, falar mal de quem quer que seja. Bom, essa última frase então aqui dá para a gente ver que a gente está longe de ser indulgente. Esse aqui do fala mal sem querer, né? A gente faz isso, a gente é humano, a gente não é perfeito, nós somos imperfeitos, nós caminhamos em direção à perfeição, mas nós não somos perfeitos. Por isso que a indulgência, pessoal, é uma coisa muito difícil. Ela não é impossível, mas ela é muito difícil, porque nós não devemos julgar ninguém por qualquer coisa que ele faça, e nós não devemos falar mal, criticar a pessoa, né? Então é uma situação que a gente quase não segue isso, a gente é humano, a gente peca muito nesse sentido aqui. Mas o que é essa indulgência, né? A indulgência ela é uma virtude que ela faz parte do conjunto que é a caridade. Caridade é um conjunto de 3 virtudes muito importantes, que é onde a gente falha numa daquelas, a gente não está com a caridade completa, né? A caridade está aqui no nosso livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec fez para os Espíritos, que é a questão 886. Então a gente vai olhar aqui na questão 886, tá? Diz assim, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Então aqui já tem uma questão, uma palavrinha bem diferente aqui, como entendia Jesus, não é como eu entendo a palavra caridade. O que é fazer a caridade? Essa caridade que Kardec pergunta aqui é como é que Jesus entendia a caridade, né? Como é que essa caridade aos olhos de Jesus, como é que ele entendia? Aí o que os Espíritos responderam para Jesus, para Kardec? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então aqui vocês notam que caridade, essa que está aqui, não é bem a que a gente pensa. A gente acha que às vezes dar uma esmola, seja ou alimento, ou qualquer outro tipo, dinheiro, alguma coisa assim, para alguém que está nos pedindo, que está ali naquele momento necessitando,
a gente acha, já fiz a caridade por hoje já bastou, já fiz a minha caridade. Não é só isso, né? Então, essa caridade que Jesus nos pede vai muito, muito, mas muito além do dar uma pequena esmola ou de uma grande esmola, né? Quem pode dar mais no material, porque não é só isso. Porque Jesus, quando esteve aqui entre nós, Ele veio nos trazer ensinamentos morais e não materiais. Então, por isso que essa nossa caridade aos nossos olhos, ela tem sim um certo valor, né? A gente tem que começar de alguma maneira, alguma coisa. Se a gente não começa, né? É a mesma coisa quando alguém vai pedir o seu primeiro emprego, né? Ai, não vou dar porque tu não tem prática, tu não tem a experiência. Mas se a gente não der aquela primeira, né, oportunidade, a pessoa nunca vai ter a experiência, né, a prática. Assim é a caridade, essa que a gente faz mais material, né? Então a gente está começando de algum jeito, está de bom tamanho, mas não é essa a caridade que Jesus falou aqui, descreveu para os espíritos, tá? Então, benevolência, indulgência e perdão. Então é uma caridade muito difícil, né? É uma situação que exige da gente uma mudança na gente de atitude, de comportamento, porque nós não devemos julgar, nós não devemos falar mal e nós não devemos, né, fazer observações chocantes, críticas que venham deixar a pessoa lá para baixo. Isso não vai ajudar, né? Então é essa situação que Jesus pede para a gente, né, dessa caridade. Então nós vamos falar hoje da indulgência, de como é que a gente pode fazer isso, né? Aqui tem umas dicas depois que eu vou deixar para vocês começar a botar em prática, quem sabe, né? Mas aqui, pessoal, como eu falei para vocês, eu vou me ater aqui no item 18, mas depois vocês podem ler 16, 17 e 18 desse item, né? São os itens do capítulo 10, que fala: bem-aventurados os misericordiosos. Esse capítulo todo, que é o 10, vai falar da misericórdia, né? E o que seria a misericórdia, né? Sentimento que a gente tem de dor, tem de pena, né? Pelo outro irmão que está ali, que está sofrendo. É aquela compaixão que a gente tem por aquele irmão naquele momento, né? Fica fragilizado, fica ali com peninha dele. Isso é misericórdia pelos nossos irmãos. Isso é a misericórdia, né? Esse sentimento. Então, lá no item 18 do capítulo 10, tem uma passagem que nos fala assim: queridos amigos, sede severo para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias. Aqui já tem uma frase que a gente vai refletindo. Seja severo para consigo, né? E indulgente pelas fraquezas, né? Com as fraquezas alheias dos nossos irmãos. É muito fácil a gente julgar o outro, a gente apontar o dedo para o outro: tu é isso, tu é aquilo, tu fez isso, tu faz aquilo, mas a gente não aponta assim para, né? Ai, tu faz isso, tu faz aquilo. A gente faz sempre assim, né? Mas será que eu sou tão mais que esse outro irmão? Será que eu sou tão mais importante que esse irmão? Será que eu sou tão mais merecedor na visão, né, nos olhos de Deus, do que esse irmão? Se está pedindo para eu ser mais severo comigo, é para que eu tenha esses cuidados aqui, de não ficar apontando, de não ficar julgando, né? Como a gente leu ali o que é ser ser indulgente, né? Não ficar julgando o outro, né? Então que eu tenha um olhar primeiro para mim, das coisas que eu faço, das coisas que eu penso, porque pensamento também é ação, né? Eu só estou pensando, não, pensamento é vida. Não é só tirar o caderno daqui, isso aqui é uma ação, não.
pensamento também é uma ação. Cuidar o que eu penso em relação ao outro, cuidar o que eu falo em relação ao outro, né? Então eu tenho que fazer essa análise bem rigorosa comigo. Eu que devo ser o ponto, né? O primeiro a ser analisado aqui tem que ser eu, né? Porque se nós formos pensar, nós estamos aqui nesse mundo, todo mundo é igual. Ninguém está aqui. Eu estou passeando, o outro está aqui para sofrer, eu estou aqui de papo pro ar, estou bem de vida, estou bem. Todo mundo que está aqui nesse planeta, algum motivo tem, está aqui espiando, está aqui passando por provas, tem um motivo para estar aqui. Porque a gente sabe, né, pessoal, que nosso planeta Terra, ele é um mundo de provas e expiações. Tem dor e sofrimento. A gente, nos últimos tempos, tem visto muito. Por isso que eu me interessei um pouco por essa indulgência. Nós temos visto coisas horríveis. Então, será que eu estou aqui nesse mundo que a gente está vendo tanta coisa assim, né? Eu sou melhor que o outro? Não sou nem um pouco melhor que o outro, né? Então, se uns nesse mundo estão tendo uma vida melhor que o outro, que bom que está tendo uma vida, né? A gente está aqui não é só para sofrer também. O mundo é um mundo de provas e expiações. Mas eu não, estou aqui no mundo de provas e expiações, vou continuar sofrendo mesmo, estou aqui para sofrer, estou aqui. Não, nós estamos aqui para quê? É um mundo que está servindo de teste para a gente, né? Mas também estou aqui para passar nesse teste. Quando a gente entra numa faculdade, está estudando, a gente não está entrando ali para ficar só rodando, repetindo matéria, não. Eu estou aqui para seguir em frente, para terminar o meu curso, me formar, receber o meu diploma e trabalhar naquilo que eu estudei, que eu gosto, né, que eu me formei. É para me melhorar. Como eu falei no início, nós estamos aqui, todos somos imperfeitos, ninguém é perfeito. Vocês acham que se alguém fosse tão perfeito assim, estaria aqui nesse mundo, já não estaria num outro mundo melhor? É porque nós não somos nada bonzinhos, nós temos defeitos mil. Mas eu sou muito bom, eu só faço a caridade. Mas que caridade? Vocês lembram o que é a caridade aqui, né? Aqui Jesus nos fala, não é fácil. Então, por isso que eu tenho que estar sempre me policiando, sempre tentando fazer o meu melhor, né? Me melhorando. Porque a gente não é perfeito, nós somos cheios de defeitos. Tem gente que não aceita, né? Aí é outra questão. Mas nós temos defeitos. Todos nós temos defeitos. Somos imperfeitos. Estamos em busca do nosso melhor, do nosso melhoramento para chegar lá na perfeição que Jesus, que Deus espera de cada um de nós. Nós temos essa oportunidade de chegar lá, sim, pessoal. Depende de nós. Então aqui, severos primeiro com nós mesmos, né? E indulgente com as fraquezas, né, alheias. Esse olhar, então, amoroso, um olhar mais doce, né? Um olhar assim mais fraterno com o outro. Então, continuando aqui nesse item ainda. Todos vós tendes más tendências a vencer. O que eu falei? A gente é imperfeito, nós estamos aqui para nos melhorar, vencer as nossas imperfeições, defeitos a corrigir e hábitos a modificar. Então, se a gente está aqui nesse mundo, nós estamos aqui por um objetivo, né? Nós temos alguma coisa. Vamos começar nos analisando, tentar corrigir os nossos, né, as nossas más tendências, melhorar os nossos hábitos, modificar o que não está muito bom em nós. Então diz aqui, todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado para aliviar. Então, se a gente está aqui, é aquilo que eu falei, um está vivendo melhor, outros estão vivendo um pouquinho com mais dificuldade, mas todo mundo tem o seu fardinho para carregar e o seu fardinho depois para descarregar ele.
E a descarregar de que maneira? Botando coisas boas, né? Corrigindo essas coisas ruins que a gente traz com a gente. Diz mais aqui ainda, porque pois ser tão clarividente quando se trata do próximo, quer dizer assim, ó, que a gente tem um olhar clarividente, consegue enxergar além, aí eu olho para o outro, eu estou enxergando o outro, eu estou fazendo um raio-x dele, eu já sei tudo como ele é, estou enxergando tudo de ruim que ele é. Coisas de bom, a gente é muito difícil de analisar no outro, né? Por quê, né? Porque às vezes, né, a gente tem que pensar assim, ó, como nós temos até muitas imperfeições, em algumas pessoas essas imperfeições sobressaem, elas ficam mais salientes, a gente nota, ela é mais visível. Então é mais fácil eu olhar e analisar e julgar aquela pessoa pelas suas imperfeições do que pelas qualidades que ela tem. Porque bem ou mal, pessoal, nós também temos qualidades, nós não somos de todo ruins e nem de um todo bons. Mas como tem pessoas que trazem tendências mais imperfeitas, né, um tanto mais assim, não muito boas, aquilo se torna, chama mais a atenção das pessoas, e essas pessoas conseguem julgar elas pelo que elas estão vendo, né, aquele olhar de raio-x, enquanto que a pessoa, quando tem um ato bom, uma atitude no bem, as pessoas pouco comentam, porque aquela parte negativa sobressaiu, né? Então é o que está dizendo aqui, a gente é clarividente para analisar, fazer um raio-x da pessoa. E nós? Como é que fica nós nessa situação? Alguém já parou para se analisar? Tem gente que vai no analista, faz uma terapia, né? Ajuda a gente a se entender, ajuda a gente a se achar, né? Compreender algumas coisas, alguns sentimentos na gente, ajuda. Mas isso, gente, é um trabalho que a gente tem que fazer todos os dias, esse trabalho de fazer essa análise da gente aqui, ó. Buscar essa melhora na gente. Nós temos que toda noite, como dizia Santo Agostinho, lá na questão 919, conhece-te a ti mesmo. Quando ele ia deitar, ele fazia aquela análise, como é que era o dia dele, né? Como é que foi o dia dele, o que deu certo, o que deu errado, o que ele fez, será que ele foi agressivo, será que ele usou palavras ofensivas, as atitudes dele, ele fazia essa análise. Por quê? Porque já no outro dia ele já não vai, ele vai pelo menos se esforçar para não fazer igual, fazer diferente, de uma maneira mais agradável, mais amorosa, né? Então, gente, a gente tem que procurar olhar para a gente e fazer essa reforma, que já com vocês que vem na casa espírita, acostumado a ouvir falar em reforma íntima, né? Tem que fazer essa mudança na gente e a começar a ter esse olhar diferente para com o outro. Porque ele erra, eu também erro. Ele acerta, eu também acerto. E mais uma questão que fala aqui, quando diz assim para a gente ter um olhar, perdoar o outro, né? Que é a indulgência, tu perdoar o outro. O que é perdoar, né? Perdoar é esquecer. Uns vão dizer esquecer. É difícil, só se eu tirar o meu cérebro, botar um outro aqui novo, aí eu esqueci o que eu fiz, né? Eu não tenho como esquecer, porque aquilo está gravado no meu cérebro, nas minhas lembranças. Mas é uma maneira de perdoar assim, ó. Quando eu lembrar daquela situação, eu não lembrar com raiva, com ódio. Eu vou ter um olhar, um sentimento diferente. Eu não vou fazer uma crítica, mas eu vou lembrar daquela situação de uma maneira normal. É claro que eu não vou esquecer, né, gente? Mas eu não posso guardar comigo rancor, ódios e mágoa, né? Você sabe o que é mágoa? Mágoa é uma água ruim, uma água suja que a gente guarda dentro da gente. Essa é a mágoa. Se a pessoa uma água fedida, suja, circulando por dentro de nós,
Então que a gente possa olhar o outro, perdoar o outro, botando essa mágoa, essa água suja para fora e botando coisas limpas, bonitas para dentro. Olhar e errou também, eu também erro, né? E já pensou aqui nessa indulgência, como é difícil a indulgência, perdoar o outro? Imagina se é uma pessoa que agrediu, matou alguém que é muito querido meu, e a pessoa tirou a vida daquela pessoa e eu vou ter que perdoar aquela pessoa. Vocês já pensaram como é difícil a indulgência? Ela não é impossível, ela pode ser difícil. Já viu o olhar que eu tenho que ter em relação àquela pessoa? Não posso ter rancores. Entender, procurar entender aquele ato da pessoa, ter compaixão daquela pessoa. Será que eu consigo tudo isso? É um trabalho de todo dia, gente, todo dia. Isso não é fácil. Por isso que caridade, na visão que Jesus entendia, ela é bastante difícil aos nossos dias, ao nosso comportamento, como a gente é hoje, como espírito ainda imperfeito, a gente ainda não consegue, mas nós podemos fazer mudanças em nós, que a gente aos pouquinhos consiga ir melhorando esse olhar com relação ao outro. Mas vamos sempre olhar primeiro aqui, apontar para nós, nas nossas, ser indulgente com nós mesmos. Eu guardei aqui, como eu disse para você, está terminando ali, é muita coisa para falar de indulgência, mas aqui nesse livrinho, o Evangelho, Vivendo o Evangelho, volume 1, tem uma parte que fala desse capítulo, e tem umas coisas que a gente pode começar fazendo, para já ser indulgente. E onde é que a gente começa sempre nossos aprendizados? É dentro de casa. Lá que estão os nossos afetos, desafetos, ali onde estão os nossos desafios reencarnatórios. Então, para a gente começar a ser indulgente, começamos a fazer um exercício dentro de casa, que aqui diz, pai grosseiro, são perguntas, né? Pai grosseiro, quem é que tem um pai grosseiro? Não censure ele, tolere. Mãe apática, aquela mãe que é paradona, mãe apática, o que eu faço com essa mãe apática? Não recrimine, dialogue com ela. São coisas fáceis que eu estou falando, pessoal. Esposa difícil, quem aqui tem uma esposa difícil? Não exija, ampare. Marido inábil, o que eu faço com esse marido inábil, né? Não critique, oriente ele. Filho rebelde, a gente está num tempo meio, né, complicado com um jovem, né? Filho rebelde, o que eu faço com eles? Não discuta, aconselhe. Irmão hostil, não julgue, entenda. Parente ingrato, quem não tem um parente problemático? Todo mundo tem, né? Gente, as famílias todas são iguais, só muda o endereço, como a gente diz, mas todo mundo tem os mesmos problemas, é isso. Pode ser podre de rico ou miserável, né? Todo mundo tem os mesmos problemas, vocês podem analisar isso. Parente ingrato, quem não tem um parente ingrato, né? Não condene esse parente, ajude. Tolerância nas reuniões sociais, suportando até mesmo exageros, pode ser simples conveniência, mas na intimidade do lar, onde cada um se mostra como é, sem o verniz das regras de etiqueta, a indulgência com a família significa que você realmente está com Jesus e superou as aparências. Então fica para nossa reflexão essas perguntinhas que está aqui com as respostas, pessoal. Indulgência tem bastante coisa para falar, o nosso tempo já passou.
E fica essas questõezinhas em casa para a gente fazer, porque tem também fora de casa, mas aí não vai dar tempo para ler. E fica a questão que eu sempre digo do capítulo do Livro dos Espíritos, a questão 919, conhece a ti mesmo, que é a reflexão que Santo Agostinho faz toda noite e que a gente possa fazer para sermos mais indulgentes, primeiro com nós, porque nós sendo com nós vamos estar limpos por dentro para poder enxergar o outro como um irmão que merece todo o nosso carinho. Por pior coisas que ele já tenha feito, ele merece daí o nosso perdão. A gente vai ter essa condição de entender se a gente fizer essa análise. Que todos tenham um bom final de tarde, um bom final de semana, e que a paz de Jesus esteja iluminando e amparando a cada um de nós nesse momento. Uma boa tarde a todos. Obrigada.